Bem, obrigado então pela leitura, minha mãe, irmã Lisane, irmã Hilda, eu gosto muito, né, da leitura de vocês, é bem rápida e também a dicção muito boa, então muito obrigado. Gente, eu me lembro que a irmã Lisane falou assim, irmãos, tem os profetas, né? Ela enfatizou essa palavra ali, então eu queria dizer ali no versículo 7, portanto, irmãos, tenham paciência, né? Sejam pacientes até a vinda do Senhor. O que tem a ver esse nosso capítulo com essa conversa? Nós vamos falar sobre paciência hoje, e a paciência muitas vezes nos falta, né? A gente fica aqui nessa correria do dia a dia, tentando vencer um monte de situações e Deus nos pede paciência. Então, Tiago... Da paciência aí, exercitar essa danada. Sim, vamos exercitar a paciência. Então aqui, ó, Tiago 5, ele é um capítulo, na verdade, prático e como a irmã Hilda mesmo falou, é confrontador. Ele foca na paciência, foca na integridade, foca no poder da oração comunitária, como nós estamos fazendo aqui na sala de oração. E depois ele encerra ali essa carta, né, e é o último capítulo que nós estamos lendo hoje, depois nós vamos ver Pedro, com orientações sobre como o cristão deve se comportar diante das injustiças e do sofrimento. Então, nesse sentido, eu fiz aqui até um poeminha, né? Um pequeno poeminha, escute só. Tiago 5, quinta e última parte, nos mostra que ser cristão é uma arte, é paciência, persistência e oração, quando tudo está bem ou na tribulação. Bora lá então? Então, de qualquer maneira, para você saber aí que o negócio é bem isso mesmo, é um resumo lá, a irmã Irene e Lisane estão dando o joinha delas ali, muito obrigado, mas de qualquer maneira eu gosto de fazer isso porque a vida cristã, é claro que a gente tem dificuldade. Por que eu vou dizer que não tem dificuldade? Né? É uma verdade na vida de todos nós aqui presentes, né? Nós estamos aqui em 17 pessoas. Cada um de nós tem uma história, possivelmente de muita dificuldade, muita situação, muitos obstáculos muitas vezes, mas nós precisamos manter alegria isso, e paciência também, paciência e perseverança. Então, aqui a gente pode dizer que Tiago inicia aqui, a primeira advertência dele é sobre os ricos, não só sobre os ricos, mas os ricos que são opressores. Tiago vai denunciar esse acúmulo egoísta, essa coisa de querer muita ambição para a própria pessoa, e a custa do quê? A custa de exploração dos trabalhadores, a custa de retenção de salários. Então, nesse caso, o que ele coloca é que o clamor dos ceifeiros, quer dizer, os ceifeiros eram as pessoas que trabalhavam ali, que eram exploradas. Então, dos trabalhadores, o clamor dos trabalhadores chegou ao ouvido de Deus e as riquezas que eles têm servirá de testemunha contra eles. Então, olha só que coisa interessante, né? No dia do juízo, as próprias, né, as riquezas apodrecidas, inclusive, que ele fala ali, elas vão ser ali testemunhas dessa dificuldade. Então veja só, para nós, eu vou dizer para você o seguinte, não basta ser cristão, é preciso ser um empregado justo. Não basta ser cristão, é preciso ser um empregador justo. Também nós temos que ter ali aquela questão de consumo consciente, né? De onde que está vindo aquilo que a gente está consumindo? O que eu tenho comprado? Será que aquilo foi feito à custa de exploração, né? Por exemplo, de pessoas na cadeia de produção? Então essas questões de consciência, ele está trazendo a gente para refletir sobre isso. Então, nesse caso, o que a gente precisa orar aqui na nossa sala de oração? Não só pela questão, né, de ter prosperidade, esse tipo de coisa, seja para o empregado, seja para o empregador, mas de nós sermos justos também na questão da distribuição de renda, né? E saber que essa questão de que o lucro que nasce da exploração, ele não é bênção, é como uma ferrugem que corrói a alma do seu proprietário. Então, olha só, né? O ponto de dizer essa questão de enferrujar essas questões e de tornar a comida aí, digamos assim, né, estragada, digamos assim. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender que essas questões, elas precisam passar em ambos os lados. Se você é empregado, né, você trabalhar aí com dedicação para o seu patrão, como se fosse para Deus, e se você for empregador, você saber lidar com isso de uma forma justa e não ficar explorando as pessoas. É o que pede aqui, né, nessa carta. De qualquer maneira, agora nós vamos para a paciência. Diante das aflições, então, o que está acontecendo? Tiago chama a gente para a gente ser paciente, né? E daí ele vai usar a metáfora do agricultor. Metáfora é quando existe, né, uma comparação, digamos assim, para tornar a mensagem mais forte entre nós, né? De qualquer maneira, o que acontece é essa questão de resiliência. Então, assim como o lavrador, ele espera a chuva e a colheita,
nós devemos fortalecer o nosso coração, pois a vinda do Senhor, segundo aqui o nosso autor, ele está próxima. Então a gente precisa pensar o seguinte, qual que é a lição? A lição é o seguinte, o agricultor, ele não é preguiçoso, ele é paciente. Veja só, ele trabalhou no plantio, mas agora entende que a chuva, o tempo, isso tudo é parte de Deus, que tem o seu próprio cronograma. E no mundo da gratificação instantânea, como nós estamos vivendo aqui nessa era louca, né, instantânea de tudo, Tiago nos devolve a paz de saber que esperar não é perder tempo, é respeitar o tempo da maturação. Então ele vai citar aqui os profetas, né, e também a questão da paciência de Jó, que muitas vezes nós falamos, né, a irmã Hilda deve ter que ter uma paciência de Jó para enfrentar muitas coisas. Então, Deus me ajuda a ser como Jó, porque ele sofreu, ele suportou o sofrimento e viu o fim misericordioso de Deus, né, a mudança de vida dele. Então, Tiago aponta para Jó aqui para mostrar que a paciência não é esse otimismo cego, é uma vivência, uma confiança no desfecho da situação de que Deus está à frente de tudo. Então nós precisamos compreender essa questão de paciência para suportar todas as nossas dificuldades nesse sentido. Então, veja só, a gente vê o meio da crise, a gente está no meio da crise e está vendo tudo num rebuliço ali, está vendo por dentro o negócio, mas não consegue ter a ideia daquilo do que vai acontecer. E Deus vê o fim disso tudo. Então, como o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão, qual que é o nosso alento? O nosso alento é entender que a nossa espera não é diante de um juiz frio, né? Um juiz que está longe e tal, não, mas um pai que está conduzindo a história diretamente ali envolvido para um final redentor das nossas vidas. Então essa esperança nós temos que ter. E a gente precisa também ter integridade no falar. Seja o sim, sim, seja o não, não, evitando juramentos desnecessários para não cair em tentação, então, em condenação no caso, né, perdão. Então, nesse caso, o que a gente precisa compreender é o seguinte, além de nós sermos, né, corretos no agir, no falar, nós temos que ter paciência também. E é verdade, ali no versículo 8, você vai ver escrito assim o seguinte, olha, sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Na instantaneidade, quer dizer, nesse tempo de mundo instantâneo, líquido, né? A gente está vendo aí as questões das guerras e as situações todas como acontecem, não dá 2, 3 minutos, todo mundo efetivamente já está sabendo, né? Com essa questão da internet e tal. Então, quando algo demora nesses dias, qual que é a nossa tendência? A gente é ficar enfraquecido, ficar ansioso, ficar estressado, querer até desistir. Então, Tiago propõe o contrário, ele propõe que a gente espere, né, e que use a espera como uma forma de academia para o nosso caráter, uma academia em que a gente vai aprender que a paciência bíblica é essa capacidade de suportar a pressão de tudo que acontece sem que a gente exploda. Né? Às vezes a gente está no limite ali, mas Deus ainda pede um pouquinho mais de paciência da gente para depender dele e não fazer coisas erradas, né? A gente já viu lá a questão da palavra, quando a gente fala uma palavra, né? Depois a gente fala uma coisa maldita, digamos, forma de dizer, né? Maldita, com U no caso, separado, não é questão de outra situação, mas a gente recebe daí palavras tão ruins quanto. Então tem que ter cuidado nesse sentido e ser paciente. E nesse momento sobre paciência, eu queria ilustrar essa questão para você entender o seguinte, veja só, vou contar uma coisa para vocês que é o conto do bambu chinês. Diz a lenda que após plantada a semente desse bambu, não é lenda, na verdade é história mesmo, só que aqui a história é um pouquinho mais rebuscada, né? Nada se vê por aproximadamente 5 anos, exceto um minúsculo broto. Todo o crescimento dessa planta é subterrâneo, é uma complexa estrutura de raízes que se estende, né, horizontalmente pela terra. No final do 5º ano, depois que se plantou esse bambu, ele cresce repentinamente até atingir, olha só, 25 metros de altura em um período de apenas 6 meses? Não, 6 semanas, 1 mês e meio. Pergunta que eu faço a vocês, o bambu cresceu 25 metros em 6 semanas ou em 5 anos? Resposta, ele cresceu em 5 anos. Se em algum momento daquela espera silenciosa o agricultor tivesse parado de regar e de cuidar, o bambu teria morrido na semente. Isso quer nos dizer o quê? Que nós temos que agir com fé, com persistência, com perseverança, com paciência. É claro que muitas vezes a nossa oração e nosso trabalho não aparece nesses 5 segundos, digamos assim, das nossas vidas ou do nosso dia, ou nos primeiros meses de um início de trabalho, por exemplo.
mas a estrutura invisível que a gente está construindo é que vai sustentar esse crescimento gigante que vai vir depois. Então a nossa sala de oração é também uma prova disso, né? E Deus está fazendo maravilhas através dela, está levando mensagem para pessoas. Muitas vezes as pessoas nem aparecem aqui na nossa sala de oração, aqui que a gente conversa. A irmã Elaine está dando o joinha dela lá. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que muitas pessoas estão sendo impactadas com a mensagem de que Deus é um Deus próximo, de que a mensagem que é um Deus que ama, é um Deus que gosta de nós, é um Deus que nos ama de paixão, é um Deus próximo, que Ele não está longe, é um Deus que dá para ter um relacionamento com Ele. Então veja só, todas as questões que a gente faz, sejam as músicas que são postadas ali, sejam as cantorias, né, como nós temos irmãs aqui, temos os poemas também que já foram postados que eu vi, todas essas expressões, elas estão caminhando porque de repente alguém se interessa e encaminha através do seu WhatsApp ou através de uma outra maneira para alguém. Isso tudo vai fazer com que o quê? Que com a nossa vida outras pessoas também sejam impactadas. De certa maneira nós não temos oficialmente ainda alguém que foi, né, digamos assim, tocado pelo Senhor e que se batizou aqui na sala de oração, esse testemunho explícito, direto, e que a gente gostaria muito, que também para nós é de certa maneira um sonho. Mas tem outras tantas maneiras, né, de plantar essa semente e de regar, que nós estamos naquela fase dos 5 anos do bambu ali, entendeu? É isso que está acontecendo entre nós. Nós não sabemos o que é, mas o que acontece é o seguinte, que assim como esse agricultor que está ali regando a planta, está cuidando e não está vendo nada acontecer naquele período grande de 5 anos, depois a gente vai ver que vai ter um crescimento exponencial em tão pouco tempo. Em 6 semanas crescer 25 metros. Você sabe o que é isso? Não dá nem para imaginar. É como se você tivesse uma plantinha na sua casa uma manhãzinha, ali bem pequenininho, no outro dia você já viu, opa, já está com 1 metro, já está com não sei o que, assim por diante. Olha só que interessante, as mulheres que gostam aí de falar, pode falar, irmã Elisane, quer conversar? Ah, não, ela está mostrando lá a planta dela, lá. Olha só que lindo, ó. Da janela dela está mostrando as plantas ali, muito obrigado, isso mesmo. Então, essa aqui cresce sim, quando você vê um dia, dali a pouco você vê já está um tantão assim maior, cresce sim. Que legal, olha só, essa sensibilidade que a gente precisa ter, decorrente de uma vida que a gente caminha com Deus, e todas essas lições que nós estamos tendo aqui, meus irmãos, veja só, elas têm aplicação prática. A gente está vendo agora mesmo, nesse momento, Deus, né, trabalhou na vida da irmã para ela mostrar isso para a gente. Então, qual que é isso? É o poder da oração e da restauração. Agora, voltando ali para o nosso final, o que acontece? Quem sofre deve orar, quem está alegre deve cantar louvores. Então a gente precisa compreender o seguinte, que nós, quando estamos, por exemplo, doentes, a gente chama os presbíteros para orar e para ungir com óleo. Por que naquela época tinha que ungir com óleo? Porque o óleo, na verdade, ele também era um produto que era o principal medicamento disponível. Era usado para limpar feridas, para aliviar dores, para maciar a pele. E quando pede para ungir, Tiago não está descartando o uso dos meios naturais também, da medicina da época. É um gesto de cuidado físico e prático. E quando os presbíteros vão até lá, é para a pessoa não se sentir sozinha. Porque quando a pessoa começa a ter uma dor ou uma situação meio complicada, o que ela fica? Fica amuada, fica triste. Ó céus, ó vida, não é verdade? Não se achando que ninguém está cuidando dela, se sente sozinha, se sente rejeitada, se sente excluída. Não é verdade? Desamparada, né? Então o que acontece? Tiago está dizendo assim, olha, os presbíteros vão lá e ungem óleo sobre ela. E o óleo, de certa maneira, é para lembrar para a pessoa ali que é o símbolo recorrente do Espírito Santo. Então, nesse sentido, separa aquela pessoa para um cuidado especial de Deus. E aquela marquinha que foi colocada na testa, de certa maneira, quando a pessoa vai embora, de certa maneira ela fica lembrando ali, puxa vida, né, colocou o óleo sobre mim, tá aqui o óleo e tal. Então essa questão de presença também é importante. Olha só que simbologia importante, né, que a gente teve hoje apenas numa unção de óleo. Então nesse sentido, para a gente poder orar, para a gente poder intervir pelas pessoas que estão sofrendo e a gente poder entender que a gente precisa confessar as culpas uns aos outros, precisa também entender ali que Elias, que a oração do justo também é poderosa e eficaz. Elias era um homem comum, era gente como a gente, né? Ele não era político, mas ele era gente como a gente. E ele orou e o ciclo das chuvas, na verdade, foi alterado por Deus. Então, Deus não ouve Elias por causa de um status especial que ele tinha, que era um cara power, que fazia e acontecia. Não, mas por causa da sua persistência na fé. Isso demonstra para a gente, de uma forma concreta e democrática, o poder da oração, que eu e você podemos ter. Então, assim, tanto eu, Cris, João Felipe, Suzana, Denise e tantas outras pessoas, temos o mesmo acesso que o profeta lá do Monte Carmelo teve. Então, a gente precisa compreender que
tendo todas essas perspectivas que Tiago nos diz aqui no seu último capítulo da carta, a gente pode caminhar para uma teologia prática, para uma missão integral e vivendo realmente a cristandade, né? Então, a gente precisa entender que a nossa vida cristã, ela é prática em todos os sentidos. Amém? É isso que eu queria falar com vocês hoje nessa manhã.